Senhor deputado, está reiniciado os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Continua a camarada deputado Bruno Souza. Senhor Paulo, alguns meses... Solicito aos advogados na mesma posição que solicitei... não, mas... Não, mas o notebook não foi colocado nessa posição para Vossa Excelência ler, né? Foi para poder botar no telão, né? Mas na mesma posição aqui solicitei, por gentileza. Muito obrigado. Deputado Bruno. Senhor Paulo, alguns meses antes do pedido para a troca do seguro-garantia, mais precisamente em fevereiro de 2013, a consultora Espaço Aberto contratou uma operação de crédito bancário com o Badesc, no valor de R$ 9.422.000. Ou seja, foi contratado um empréstimo com o Badesc, né? Como garantia desse empréstimo, foi realizada a cessão fiduciária de direitos creditórios do valor do valor dos serviços efetivamente prestados e atendidos em decorrência da execução do contrato empreitada 264/2008, que ainda não tiverem sido pagos. Ou seja, houve um empréstimo com o Badesc, o senhor deu como garantia as partes do contrato com o Estado para a restauração da Ponte de Luz que não tinham sido pagas até aquele momento. E o objetivo do empréstimo era para compor a composição de capital de giro, e esse montante que sobrava ainda, que ainda tinha a receber, era de R$ 136 milhões do contrato de restauração. O vencimento da célula de crédito bancário estava previsto para 15/1/2015. Em janeiro de 2013, alguns dias antes da obtenção do empréstimo, a medição número 50 apontava que o senhor tinha realizado apenas 23% do contrato, o equivalente a R$ 35 milhões dos 154,8 milhões previstos inicialmente. Senhor Paulo, como se deu o trâmite administrativo para a obtenção do empréstimo junto ao Badesc? Vou repetir. Como nós estávamos financiando uma grande parte da ponte e nós não tínhamos mais dinheiro, porque nós não recebíamos 80% das obras que nós estávamos fazendo, conforme nós entramos na Justiça, estamos pleiteando esses direitos, nós fomos ao banco para ter um recurso e pegamos a anuência ou assinatura do órgão que tiraria uma parte do nosso recebimento para pagar os empréstimos. Como o contrato foi rescindido, nós pagamos uma parte, entramos na Justiça pedindo inclusive para baixar alguns tipos de juros que eles colocaram a mais, vencemos e estamos negociando para terminar de pagar isso, porque nós sempre entendemos que se eu tenho assinados, serviços feitos, documentados, assinados por todo mundo, executados na ponte, a preço inicial de R$ 30 milhões e não recebidos, e o banco ele aceitou receber da ponte, eles estão buscando meus bens. Eu acho que tem que ser tirado daí. É essa a nossa discussão toda jurídica que estamos fazendo, apesar que nós já pagamos bastante e o banco já se garantiu com imóveis, com coisas nossas. Como que o senhor chegou até o Badesc? Tinha algum ou tem algum contato dentro do banco que facilitou a concessão do empréstimo? Não, eu não conheço ninguém do Badesc. Muito tempo atrás, quando eu fiz uma concreteira, disseram que o Badesc que financiava esse tipo de serviço. Aí eu fui pedir se tinha possibilidade, porque eu não estava recebendo, e apresentei o contrato e ele disse, não, se tiver como nós recebemos, nós fizemos, desde que tenha garantia. Foram no Estado, pesquisaram, olharam, como o senhor falou, e fizeram. O senhor chegou a atrasar pagamento a fornecedores do contrato PJ 264/2008? Sim, claro, nós estamos bastante, porque quando a gente não recebe, a gente tentamos primeiro pagar todos os funcionários, vamos pagando, e alguns fornecedores nós estamos discutindo. O senhor considera que entrou em estado de insolvência durante a execução do contrato? Como estava a saúde financeira da consultora Espaço Aberto? Não, nós não entramos em insolvência, até por isso paramos. Nós ficamos em dificuldade. Eu tive, como eu coloquei no começo, nós
trabalhamos já há quase 40 anos aqui, né? Comecei isso. Nós tínhamos um patrimônio muito grande e nós fomos delapidando esse patrimônio, vendendo. Eu tenho uma relação, se eu quiser, de coisas que eu paguei direto para a ponte, sem receber casas, apartamentos, prédios, porque nós sempre fomos, nós fomos construtores também, até hoje construtores. Então nós tiramos o nosso patrimônio pessoal, que foi muito caro, para pagar isso. Sempre com a promessa de que você vai receber, está aqui o teu dinheiro, está tudo assinado, e não aconteceu. Senhor Paulo, sua empresa conseguiu um empréstimo com o Badesc apresentando como garantia o saldo de contrato, o qual não estava sendo cumprido o cronograma físico-financeiro. Em 2012, foram medidos 4,29 milhões dos 154 milhões de reais previstos inicialmente, ou seja, apenas 2,8% do contrato, sendo que no último semestre de 2012 foram apenas 375 mil reais. Mesmo assim, o Badesc aprovou um empréstimo e sem apresentação de bens para dar a garantia. A sua empresa não tinha bens desembaraçados para dar em garantia? Nós tínhamos, mas como eu lhe falei, nós tínhamos dinheiro a receber do Estado bastante, e o Estado não podia pagar, por isso que nós pegamos empréstimo no Badesc. Na verdade, o senhor, as medições, o senhor tem a receber o que é medido, né? Aqui eu falei em relação às medições. Naquele ano 2012, foram medidos apenas 2,8% do contrato. Eu não sei se eu posso alongar um pouquinho nisso. Nós trabalhamos lá, o senhor falou, 5 anos, né? Medimos 30%, recebemos 30%, fizemos o 30% da obra, que é o mais difícil, com mergulhadores, tá? E fizemos um aditivo inicial. E tinha o outro que foi dito, e não fizemos mais nenhum, nem pagar esse serviço. Então nós sempre trabalhamos com déficit de caixa violento, dito nos jornais, pelo presidente do órgão, por todo mundo, que a empresa estava gastando 1 milhão cada estaca e estava recebendo 200 mil. Isso são notícias que ele deu. Então a gente realmente está trabalhando com vermelho. E a gente foi buscar, porque eu não podia parar, eu falei no começo, se nós parássemos a obra, a gente ia ter umas indenizações muito caras, umas indenizações talvez mais caras do que... Porque as empresas, todas as empresas para vir, elas fazem um contrato muito forte, muito pesado. Essas balsas, essas fundações em alto mar, canteiro de obras. Então nós precisamos tocar. E para tocar nós fomos arrumando jeito de tocar. Como o Estado sabia, e isso é notório, isso é público, que nós tínhamos muito serviço feito e que nós iríamos receber na frente, ao menos foi o que me disseram, iria receber no momento que viesse dinheiro para o Estado, ele sabia que o meu cronograma não era só aquele, era muito mais. Por isso eu fui lá no banco, peguei. E o Estado também, só para o senhor saber, não foi assim que não dei. Eu sou avalista. E eles estão buscando isso. Eu avalizei a operação. Então não foi que ele deu sem nada, não foi, toma aqui. Tanto é que nós estamos sofrendo com várias interpelações do banco em bens nossos que eles querem receber. E, inclusive ações que nós já ganhamos, coisa. Então tá. O senhor deu como garantia um contrato que quando tomou o empréstimo, esse contrato de execução já deveria ter sido entregue e pronto, entretanto tinha sido realizado 2,8% no ano imediatamente anterior. O senhor não teve dificuldade para aprovação do empréstimo no Badesc? Foi tranquila a aprovação? Não, demorou bastante. Nós inclusive falamos que se nós não entrasse algum recurso, o Estado não nos pagasse, nós não conseguimos mais fazer. Então não foi uma coisa fácil de fazer. E o Estado, o Badesc, quem quer que seja, ele se precaver, né? Pegou suas precauções do dinheiro que nós tínhamos que pagar. Em qual momento de infra anuiu com o empréstimo? No momento da solicitação ou apenas anuindo quando da assinatura do contrato do empréstimo? Olha, deixa eu falar para o senhor. A nossa empresa, apesar de ser uma empresa familiar, nós já tivemos 60 engenheiros. Eu toquei obra no Brasil inteiro. Eu não quero falar isso, mas nós fomos a maior empresa do sul do país durante 3 anos. Então eu toquei muito serviço, todos entregues. Então eu tinha uma equipe grande de advogados, sérios, que me ajudavam.
por exemplo, o Coronel Gomes aqui, o Coronel Elgio Gomes está comigo há 16, 19 anos, é um advogado nosso que está nos ajudando, e assim outros, minha irmã. Então, muitas coisas, o deputado, eu não entrava nesse detalhe, não sabia. Eu pedia, as coisas vinham. E muitas obras eu nem ia lá, tá? Como eu toquei diversas obras que eu vou acompanhar, faço direito, mas eu não tenho essa total controle sobre elas. Né? Então o senhor não sabe o momento que o DEINFRA anuiu o empréstimo, é isso? Eu sei que anuiu, porque se não anuísse, o banco não aceitava. Isso foi anuído. A rescisão do contrato 264 foi publicada em 29 de 8 de 2014. Como ficou a situação do empréstimo com o Badesc, tendo em vista que a garantia já não existia mais? Primeiro que nós até hoje questionamos que nós temos muito dinheiro para receber. E nós falamos que nós íamos pagar com dinheiro recebido. E nós temos dinheiro medido para receber. Que a gente não sabe por que não paga. Então a gente quer saber. Isso aqui é uma oportunidade a gente, se eu estiver devendo, como eu falei, eu tenho que pagar. E se eu tiver a receber, espero que a gente receba. Né? Bem, só para terminar. Então o Estado sabia quanto eu tinha, por isso que aceitou fazer isso. E mais, a gente colocou os nossos bens pessoais, eu, a minha irmã, somos avalistas da operação. Foi solicitada uma renegociação da dívida logo após o vencimento da primeira parcela de amortização desse empréstimo, que não foi paga. A construtora Espaço Aberto pagou alguma parcela da amortização do empréstimo? Nós pagamos várias parcelas, não sei lhe dizer qual, pagamos sim. Pagamos bastante, sim, até porque... O senhor lembra se era amortização ou se era juros? Não lembro que foi pago, porque nós devíamos, pegamos 9 milhões, 8 e pouco, e no fim estava 6 milhões, então foi pago, sim. Falando desse procedimento de renegociação junto ao Badesc, em um anexo à preposição de repactuação da operação, consta que o objetivo financeiro era, abre aspas, o investimento financeiro em capital de giro visando viabilizar os investimentos iniciais necessários à realização da reforma da Ponte Cícero Luiz. Vale lembrar que no contrato original do empréstimo, o motivo do financiamento era a obtenção de capital de giro, sem especificar em que seria empregado esse recurso. No contrato original do empréstimo, só era capital de giro, não tinha nenhuma relação com a Ponte Cícero Luiz. Senhor Paulo Ney, qual foi o objetivo do empréstimo? Em que o dinheiro foi usado? Ele foi todo para a ponte? Foi todo e faltou. A ponte, se vocês fizerem o levantamento, se a ponte hoje está custando 380 milhões até 2018, está sendo paga, e eu fiz por 160, alguma coisa está errada. E eu tinha mais uns 20 e poucos para receber que eu queria, então, senhor, desculpe, então alguém estava bancando essa ponte. E por quê? Por essas alterações que surgiram depois que eu fiz a proposta. Então, toda a minha colocação aqui, que eu até, quando foi pedido a CPI, disseram que até a minha obra, eu disse, poxa, que chato, eu quero até o fim. E parece que o senhor pediu para ir até o fim. Parabéns. Mas eu preciso que aqui eu tenho, se eu puder, eu peguei aqui na transparência do Estado o meu contrato, o outro contrato, quanto custou, o que fizeram, sem licitação, emergência. Outra coisa, o senhor sabe, deputado, que uma emergência ela pode durar 6 meses, né? Nós estamos há 5 anos fazendo emergência, né? Então, sem um novo contrato e com uma senhor coisa Paulo, maior. Senhor Paulo, que é importante para mim. Não, é importante, mas por gentileza, vou fazer o seguinte, né? Eu vou deixar esse documento. Vou solicitar a vossa senhoria que faça realmente um arrazoado sobre esta situação da dispensa e traga para a CPI, que aí pode ser que a Assembleia Legislativa dê continuidade em todos os processos. Seria muito importante. Eu tenho aqui... Porque o senhor faz algumas menções, né, no sentido de, entre aspas, de denúncia. Presidente, seria bom se nós pudéssemos tomar conhecimento de tudo. Eu não estou denunciando, eu estou lhe entregando aqui, para o senhor agora na CPI, o documento, onde está aqui transparência do Estado até 2018, quanto nós paramos, quanto falou e o que aconteceu. Importante. Está tudo aqui. Dou por recebido, vou pedir à assessoria que faça juntada no processo, dando visto a todos os senhores deputados. Senhor Paulo, posso prosseguir? Senhor Paulo, o senhor pegou um empréstimo para capital de giro e o senhor disse que usou esses valores na Ponte Cícero Luiz. Sim.
Mas como isso, se aproximadamente 6 meses após a renegociação, o senhor já não executou mais nenhum serviço no canteiro de obras? Não, o senhor está enganado, eu não parei nunca. Os mergulhadores e as balsas, eu tinha muita coisa a pagar. Então eu queria até, a gente nunca parou de fazer. Se a gente não tivesse executado nada, a gente não teria chegado onde nós chegamos. O nosso serviço, ele é um serviço mais difícil. Você trabalha embaixo do mar com 30 metros ou 60 metros de profundidade, né? Então, nosso serviço é um serviço que foi um serviço muito técnico, muito difícil de fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que a gente contratou os mergulhadores, daí precisamos aumentar para a câmara hiperbárica. Um mergulhador mergulhava, ficava 15 minutos embaixo do mar. Quando a maré dá para calçar aqueles ferros de mais de 8, 12 metros, para parafusar e dar o torque manual. E quando ele dava esse torque, ele subia, ia para a câmara hiperbárica para respirar, e depois ele só podia voltar mais uma vez 15 minutos. Então a gente trabalhou muito, sim, não paramos nunca. Na verdade, senhor Paulo, o que eu perguntei foi diferente disso. Tá. O que eu alertei o senhor é que a renegociação ela é executada entre novembro e dezembro de 2013. E a última medição é de 2014. Por isso, da pergunta, com a rescisão do contrato em agosto de 2014. Sim, pagamos um monte de dívidas que nós tínhamos, né, com várias empresas que tinham feito serviço. Nós estávamos no vermelho, bem no vermelho. O contrato firmado com o Badesc vedava o desvio de finalidade do empréstimo e trazia como obrigação da espaço aberto, abre aspas, apresentar ao Badesc, dentro de 60 dias, após a utilização de cada parcela, os documentos comprobatórios da exata aplicação dos recursos por esses fornecidos. A Espaço Aberto forneceu tais informações detalhadas ao Badesc? Eu acho que sim, sempre foi fornecido. O Badesc recebeu. Tanto é que de 9 ficaram 6. Por que eles não aparecem nos registros do banco? Não sei. Não sei. O senhor teria como comprovar isso da parte do senhor? Aí eu teria que pedir para os advogados que estão com ação trabalhando lá. Aí é questão jurídica, não sou eu que faço. O senhor faria esse pedido, forneceria esses documentos para a comissão? Só um minuto. Senhor Paulo, ele está fazendo uma solicitação. Se Vossa Senhoria se negar, a CVI pode requerer. Não, mas eu estou dizendo que eu pedi porque eu não sei como são. Ok, então já foi feito o requerimento e há o compromisso dos advogados, do senhor Paulo, de fazer a entrega do documento. Tá bom. É questão de ordem, não? Se é questão de ordem... É que o interrogante pediu a minha assessoria, neste momento eu gostaria de prestar. Não, senhor, não, ele só perguntou. Não, já está... Não, vamos dar prosseguimento. O senhor Paulo, o deputado Bruno solicitou e a CPI vai requerer os documentos. Está satisfeita essa etapa. O deputado Bruno continua com a palavra. Senhor Paulo, ainda tendo como foco das nossas perguntas o empréstimo do Badesc, em agosto de 2013, quando o senhor já tinha obtido o empréstimo, o senhor funda, em sociedade com a senhora Denise Terezinha Almeida Marcon, a empresa Espaço Aberto Empreendimentos Imobiliários, empresa diversa da construtora Espaço Aberto, que é diferente, atualmente denominada de Lago Almeida Empreendimentos Imobiliários, com um capital social de R$1 milhão, sendo que o senhor, o detentor à época, de R$900 mil, esse capital totalmente integralizado. Tendo em vista que essa empresa foi criada cerca de um mês antes do vencimento da primeira parcela da amortização do empréstimo com o Badesc e que não foi paga, eu lhe pergunto, a criação da empresa e os valores utilizados para a integralização do capital tem alguma relação com o dinheiro do empréstimo que deveria servir de capital de giro para a realização do serviço da Ponte Luiz? Não, porque foi integrado com o terreno nosso. Esse 1 milhão foi integrado com o terreno, com o imóvel nosso. E a fundação das empresas PMD Administradora e PNA Construções e Incorporações? Essa última que apresenta hoje capital social de R$600 milhões, sendo R$100 milhões integralizados. Ambas fundadas em 2015, ou seja, poucos meses após a rescisão do contrato consórcio. Possuem alguma relação com o empréstimo do Badesc? Nenhum. Senhor Paulo Ney, conforme vimos, o senhor fundou ao menos 3 empresas de capitais milionários entre os anos 2013 e 2015, sendo que nesse período
Nesse período de aproximadamente 2 anos, o senhor, através da consultora Espaço Aberto, contraiu ainda um empréstimo de 9,4 milhões de reais com o Badesc para financiar capital de giro e teve o contrato de restauração da Ponte C. Luiz rescindido unilateralmente pelo Estado, haja vista a inexecução do contrato. Sendo assim, lhe pergunto, o senhor não tinha dinheiro para tocar a Ponte C. Luiz e pagar o empréstimo, mas tinha para abrir essas empresas? Como ele falou, essas empresas foram abertas com terrenos e foram abertas com imóveis, então não existia um capital para colocar. E essas empresas não estão operando, só tem uma, elas estão paradas. Nós abrimos essas empresas porque, como o senhor falou, nós temos imóveis e temos terras, e quando nós rompemos com o Estado rompeu com a gente tem que trabalhar. E eu, como disse, eu sou construtor. Tá? Então, são 2 empresas. Como a construtora, nós precisávamos fazer. Nesse ano, nós, inclusive, patrocinamos a Casa Cor, né? A Casa Cor da época, nós apresentamos projetos onde nós íamos fazer alguns empreendimentos. Então, uma coisa é a ponte. E como a gente tinha rescindido o contrato e não tinha mais condição de trabalhar nisso, e não foram só esse contrato que foram rescindidos, não sei se eu posso falar, foi rescindido aquele caminho que vai para o aeroporto, né? O senhor deve saber. Né, que até hoje ainda continua com problema, né? Não fizeram, mas não importa. Né? Esses 100 milhões que o senhor integralizou na empresa, foram todos em imóveis? Foram imóveis e também o acervo técnico das empresas que eu tenho. Não houve um cruzeiro em dinheiro. Senhor Paulo, logo após o recebimento do empréstimo do Badesc, o senhor afirmou um contrato particular de cessão de direitos com a empresa TDB Produtos e Serviços LTDA, com anuência do secretário de Infraestrutura em 20 de 3 de 2013, no montante de 14,5 milhões de reais. O senhor poderia explicar a que se propunha esse serviço prestado pela TDB? A TDB, eu estou... Mas acho que era parte de metal, ferro, né? Eu acho que é isso. Porque foram várias empresas que se... Mas era uma fornecedora de ferro. Eu estou um pouco... A formalização de termo de cessão dos direitos junto ao órgão contratante era usual? Eu não sei, mas a gente fez, porque como os valores eram elevados e a gente aceitou que o Estado pudesse pagar uma parte direta. O senhor formalizou mais algum termo como esse? Que eu lembre, não. O fornecedor exigiu que a Secretaria de Estado da Infraestrutura se comprometesse com o pagamento do serviço a ser realizado direto para a empresa fornecedora de serviço. A sua empresa não tinha credibilidade? Tinha demais. Acontece que o Estado não estava pagando. Eles queriam saber se o Estado ia pagar. Porque um contrato de esporte, eles foram no Estado e viram que não tinha dinheiro. Mas aí eles... Aí se o Estado garantisse que ia pagá-los, eles faziam. Porque eu sou um prestador de serviço. Eu já estou na metade da obra. Eu já estou com bastante, 20 e pouco, 30 milhões em serviços executados, medidos não pagos. E eu realmente estou com o caixa baixo. E eu disse, olha, eu vou fazer esse contrato com vocês, mas eu quero que vocês vão no Estado para vocês verem se realmente vai ter esse dinheiro aí. Porque eu fiquei com muitas coisas para pagar e não recebi. As balsas todas que o senhor viu, que nós tínhamos várias, a gente teve que pagar com bens e com dinheiro nosso. Nós não recebemos. A Fundesp, a gente comprova isso, a gente passou 8 apartamentos para eles, porque não recebemos. Isso aí é tudo documentado. Então a empresa preferiu o crédito que o Estado que não estava pagando garantisse e não que ele ia o senhor ter esse que era dinheiro. solvente. Não, que ia ter esse dinheiro. Porque senão não ia mais fazer um contrato dessa magnitude. A cláusula 7ª do contrato 264 previa que a transferência do serviço a terceiros era passível de rescisão unilateral do contrato que o senhor participava, né? Mesmo assim, o senhor formalizou um termo de cessão que corresponde a quase 10% do valor original contratado para subcontratar serviços. Não houve quebra de contrato aí? Não. Vou explicar por quê. A gente tem que analisar e tem que estudar as coisas como elas são. Por exemplo, eu já coloquei no começo que a gente faz alguns edifícios e eu contrato elevador porque eu não faço elevador. Essa empresa é especializada e tem 2 que fazem isso. Aquela que desabou aí, essa coisa, a Mineiro, que são empresas especializadas em aço. E essas empresas,
você não tem nem competência nem condições de fazer direto, você contrata, assim como continua a ponte, as barras de água foram compradas de empresas que também estão sendo terceirizadas. Então, a gente tinha as pessoas que tinha que fazer todas as partes de canteiro de obra, colocar, supervisionar, mais serviços que são específicos ou materiais específicos você tem que comprar. Eu não tenho como fazer. Mas então por que a cláusula 7ª, que fala sobre rescisão, ela diz: o presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pelo DEINFRA quando for do interesse do mesmo. Cabe rescisão desse contrato por iniciativa do DEINFRA, independente de interpretação judicial ou extrajudicial, quando b. transferir a terceiros os serviços constantes de objetos do presente contrato. Não, mas aí que está, nós não transferimos a terceiro, nós compramos esse serviço de terceiros. Então eu não entendo como transferir a terceiros isso. Qual a diferença entre transferir e comprar? A diferença é o seguinte, que se você compra o ferro, compra os tubos, eles fazem, o tubo vem pronto, eu estou comprando. Agora, agora, quem colocava o tubo no mar, quem baixava o tubo, quem fazia, éramos nós. Quem soldava, quem colocava o concreto dentro, fazia armação de ferro, éramos nós. Nós tínhamos o material deles. Esses 16 milhões, em suma, são materiais que eles trouxeram. A atual construtora, empresa Teixeira Duarte, recebeu o equivalente a R$ 1.516.314 somente para realizar retrabalho na estrutura de sustentação provisória, na parte construída por sua empresa, devido a erros de geometria, fabricação ou montagem das peças. Como o senhor explica tais erros? Está aqui também o edital deles? Eu discordo, porque quando nós saímos do contrato rescindido, faltava nós colocar o último bloco e fazer alguns torques, tá? E fazer os ajustes para ver. Então eu não vejo como erro e esse dinheiro que faltava foi muito pouco perto do montante que nós fizemos. Eles terminaram um serviço que nós não havíamos terminado. É diferente. E a sondagem tem que estar sempre presente, a topografia sempre presente, porque você coloca uma coisa dentro do mar e ela mexe, sabe? Mexe. Então você vai adequando, você vai cortando. E tanto é que até as gruas que estão lá fomos nós que contratamos e continuava com isso. Então eu discordo desse tipo de serviço mal executado, está bem executado. O senhor acredita que não deveria ter sido colocado isso no edital do novo contrato? Está ali. Hoje a empresa Teixeira Duarte, ela tem R$ 1.516.000 para fazer esse retrabalho que foi feito pela empresa do senhor. Olha, eu não sei se é retrabalho, nós não temos conhecimento, né? Se eles falam, vamos ver o que é retrabalho, certo? Isso aí a gente tem que constatar. Senhor Paulo, o consórcio que participou da licitação, ele composto pela sua empresa, CSA Group, fez alguma análise do projeto básico, bem como da situação em que se encontrava a estrutura da ponte antes de apresentar a proposta de preço no certame, ou simplesmente deu um desconto no orçamento da infra? Não, a gente... Que o orçamento da infra, como o senhor bem lembra, era de 168 milhões e o senhor fez uma proposta de 156 milhões. Sim. Nós fizemos um estudo bem aprofundado. Quando eu digo nós, é toda a equipe, como eu já li no começo para o senhor. Essa equipe fez e tem toda a história como ela ia fazer para recuperar essa ponte toda. Então foi bastante estudado. Eu queria dizer uma coisa até, talvez, que sei que não tem muito a ver, mas é mais história. A gente é daqui, minha família é daqui. Eu não vou entrar num negócio que eu não saiba fazer, ou que eu não tenha capacidade com as pessoas comigo de fazer. É uma obra muito difícil. E nós fizemos a obra bem feita, tínhamos pessoas capazes e estudamos, e eles apresentaram o nosso plano de trabalho, está todo. Isso aqui, se vocês quiserem ver depois, eu acho que vocês têm, eu deixo com o senhor. Não é nada de... Eu não estou querendo... eu estou me defendendo aqui, né, mostrando o que eu fiz. Então, Bruno, eu acho que foi feito um estudo muito bem feito e nós faríamos. Tanto é que quando você falou, vou repetir, quando a gente falou que ganharia algum tempo, é que essa empresa Fresnay, que teve aqui, deixou todos os engenheiros delas, tem aqui o nome de todos eles, ela fez uma proposta para a gente e fez um tempo que ela faria tudo isso. Só que ela colocou uma coisa, olha, eu não vou poder fazer isso aí, que foi as trocas de cabo, porque a estrutura não está boa, porque as rótulas estão partidas, então não deu.
Então aí foi mudado. Pois é, sobre isso, senhor Paulo. Atrás do senhor tem uma nota uma parte do edital 2.2.1 que tem uma nota importante que fala: as observações escritas abaixo sobre as condições atuais das estruturas metálicas da ponte de luz são meramente indicativas e as proponentes cabe inspecionar as reais condições atuais da ponte de luz. Dessa forma, não serão aceitos pelo DEINFRA alegações posteriores de que as empresas desconheciam as condições atuais. Portanto, não se justificando qualquer pleito de serviços extracontratuais, sejam de quantidade ou preço, por desconhecimento da atual situação dos elementos estruturais da ponte de luz. O termo de referência do edital, ao descrever o estado da ponte de luz, ele previu que cabia aos proponentes verificar as reais condições da estrutura, frisando que não aceitaria alegações posteriores de desconhecimento das condições, o que o senhor fez bastante aqui hoje durante o seu depoimento. Em relação aos aparelhos de apoio das torres principais, esses equipamentos ficam em cima do nível do mar, expostos, eles possuem acesso via escada ou andaime e nunca foram trocados desde a construção da ponte Hercílio-Luz. Senhor Paulo, por que as reais condições das rótulas, peças importantes para a sustentabilidade da ponte, que o senhor citou aqui diversas vezes, e a correta execução do projeto ao qual o senhor se propôs executar, não foram verificadas antes da apresentação das propostas, como pede o edital? Não é assim. O edital tinha duas maneiras de você fazer. O edital te dizia, você não tinha que fazer a esse nível de detalhe, você não ia, não. Você não sabia, tanto é que ninguém sabia, foi visto muito depois. Você não tem, como uma obra de parada há 80 anos, querer, até porque, para fazer o que foi feito, nós trouxemos, veio alpinistas, isso aqui constava, inclusive, no memorial, que você tinha que olhar tudo, não é o memorial, é o edital, não. Termo de referência? É aquilo que você vai lendo, que tá as coisas ali colocadas, né? As quantidades de serviços executados, né? Então, isso não podia ser visto antes. E foi feita essa olhada e ninguém viu isso, nem outro consórcio, ninguém. Então, é uma coisa muito difícil. É uma obra singular. Então, Bruno, não é tão simples assim de você chegar e, eu vou mudar porque eu quero. Na verdade, senhor Paulo, todos, aqui nessa CPI nós estamos recebendo pessoas desde a década de 80 aqui. Uhum. E todos que estiveram aqui alegaram conhecimento sobre a situação das rótulas. E o senhor se propôs a fazer a recuperação em que a parte principal, uma parte muito importante para a restauração do projeto que o senhor se propôs a fazer, era justamente essa rótula. E o senhor se propôs a recuperá-la, além disso, para mais 100 anos. Ou então, não seria um pouco estranho uma recuperação que fosse durar 180 anos e que fosse precisar dessas rótulas e não haver uma verificação, sendo que todos que passaram aqui, a gente teve engenheiros de diversas empresas, todos alegaram que as rótulas estavam congeladas, os problemas, todos alegaram isso aqui. Depois. Todo mundo alegou depois. Depois que nós constatamos e colocamos, todo mundo sabe. Hoje, tanto é que quando a ponte estourou e quando os cabos estouraram, as barras de olhares estouraram, todo mundo dizia que elas estavam estragadas, estavam muito corroídas. Não era isso. Era outro problema, porque as rótulas, você podia olhar, mas elas estavam fixas embaixo. Então não foi uma coisa assim. Essa constatação nós gastamos um dinheiro muito grande. E todo mundo que fala hoje, fala agora. Se soubesse que era assim, o projeto não teria ter sido feito assim. Quem fez o projeto, que entregou o projeto para o Estado e que mandou nós fazer, teria que ter visto que essa solução não poderia ser feita. Por quê? Porque se as rotas tinham esse problema e todo mundo sabia, por que ia trocar por cabo que não pode, não permitia? Então ninguém sabia, desculpa. Isso aí, agora, eu chamo de engenheiro de obra pronta, né? Aí fica muito fácil. Eu gostaria que o senhor falasse bem próximo ao microfone, baixasse... Então não tinha, tanto é que o projeto foi feito... O projeto foi ganho. Aí veio um projeto nacional, com muitas pessoas fazendo, especialistas do DENIT, não levantaram esse problema e não estava no edital esse problema. Tinha outros problemas. Nós tínhamos maneira de executar. Então, maneira de executar, nós fizemos de uma maneira, podia ser essa ou outra. A nossa maneira que nós fizemos dentro do projeto recebido era perfeita. E foi o que nós trabalhamos. Agora, você sabe também melhor que eu que numa reforma
e ainda mais essa ponte, você chega a 50% porque você não sabe tudo o que acontece. Por isso que até hoje estão surgindo vários aditivos na obra. Então, imagina, nós saímos há 5 anos e estão fazendo por quê? Porque precisam. Então, não tinha como terminar. E se por acaso as empresas que estavam lá sabiam, por que elas não avisaram antes e ficavam fazendo coisas, maquiagem na ponte? Não, vamos arrumar aqui, que estragado está aqui. Por que foram lá e remendaram? Posso cortar? Na verdade, eu preciso... Deputado Bruno, eu não vou autorizar a cortar o depoente. Fugiu da pergunta, né? Se ele entender de que a fala dele é complemento de resposta, não há problema. Né? Eu penso mas isso. eu quero. Acabou fugindo bastante. Eu penso isso. Eu vou às 13h30 eu vou encerrar a reunião. Às 13h30 eu encerro a reunião. O senhor tem mais quantas perguntas, deputado Bruno? Tenho mais 4. Se for de forma rápida, senão a gente corta pela metade, para poder acelerar o passo. Por gentileza, eu peço isso a Vossa Excelência, por gentileza. Vossa Excelência com a palavra. Senhor Paulo, o orçamento previa alguns itens tais como os que estão na tela agora. Patrick, por favor. São itens para estudo e detalhamento dos projetos executivos da obra. O senhor disse que foi só executar, mas o orçamento previa também projeto. Quem são essas empresas que iriam executar esses estudos? Quais, deputado? O senhor tinha um orçamento à disposição? Todas essas empresas que estavam aqui. A Freycinet, a Britney, a gente não quer falar, deputado, porque parece assim, mas a própria CSE, ela fez o Canal do Panamá, então são empresas que têm qualificação para fazer isso, e fizeram várias pontes, a ponte de Nova York, a outra ponte, o Caled. Então nós estávamos tranquilamente aptos a fazer isso. Então esses estudos todos têm sido feitos. Agora, você sabe que nós fomos executar um serviço, nós fomos, tanto é que o senhor acabou de me dizer agora que depois as empresas tinham que fazer um projeto. Então depois nós vamos olhar. Senhor Paulo, a empresa RMG, instada por essa comissão, apresentou diversos documentos e informou que foi contratada para fazer tais projetos que estão indicados ali. Sim. E ainda alega que não foi paga em parte desse valor. E ela se manifesta que ela foi contratada por um custo total de R$ 3.782.183,60. Senhor Paulo, considerando que o consórcio recebeu mais de 21 milhões de reais para realizar tais serviços de projetos, o que houve com os 17,4 milhões restantes que recebeu para esse serviço de projeto e detalhamento? Não foi só a RMG que fez, foram várias empresas que fizeram projeto. Agora, a RMG... Se nós estamos discutindo com ela, ela não cumpriu. Não era só fazer projeto, tinha que acompanhar, ela saiu antes. Tanto é que ela está ganhando agora e acompanhando. Quais foram essas empresas que... Tem que ver, eu não sei. O senhor lembra de algum nome? Eu lembro de alpinistas, eu lembro de vários projetistas. Então, o senhor... e outra coisa, nós tínhamos canteiro de obra, nós tínhamos várias coisas dentro disso. 17,4 milhões foram para essas empresas, para essas outras empresas? Não foram todos, alguma coisa eu ganhei. Evidente, né, deputado? O senhor pode fornecer essas notas fiscais e o pagamento para essas empresas que constam, essas que o senhor está citando, além da RMG? Sim, quando a RMG estava fazendo o projeto, nós estávamos fazendo outros serviços também. Eu posso sim, nós fazíamos serviços. Nós estamos falando só de projetos aqui. Mas aí entra o que o senhor pediu, porque onde é que foi o dinheiro? Eu vou lhe mostrar. Sim, justamente porque eu estou falando só de projetos. Essa era uma rúbrica para projetos. Então mas a RMG foi a única que nós encontramos uma nota fiscal de projeto. Por isso eu estou lhe pedindo para o senhor identificar para nós qual outra empresa de projetos foi contratada, já que a rúbrica de 21 milhões era para projetos e não para outros, para execução ou qualquer outro item. Por isso eu lhe pergunto, esses 17,4 milhões, o senhor poderia nos enviar essas notas comprovando essa... Vou enviar, se o senhor está pedindo, tem que enviar, eu vou ver o que é, tá? Eu vou ver o que é. Vou ver o que consta isso, que são, vou ver. Senhor Paulo, o senhor ofereceu alguma vantagem, uma promessa de vantagem de qualquer natureza, de agentes públicos ou privados, em qualquer aspecto, atividade ou fato relacionados ao procedimento licitatório ou execução do contrato de reabilitação e restauração da ponte São Luís? Não. Por fim, o senhor teria algo a acrescentar que possa nos auxiliar? Não, deputado, nessa parte eu acho que a coisa já... O senhor pediu bastante, tá bom? Eu não tenho mais nada a falar. Senhores deputados,
Deputado Gerseló, Vossa Excelência, deputado Joamin. Senhor deputado, não havendo mais qualquer tipo de manifestação dos senhores deputados, antes de encerrar a presente reunião, eu agradeço a presença do depoente, senhor Paulo, e dos seus advogados, e solicito a assessoria que encaminhe as pessoas até o ambiente externo. E dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e boa tarde para todos.